Meus irmãos, boa noite. Boa noite, boa noite. Alô? Alô, som, tá bom aí? Tá. Boa noite a todos. Como nosso irmão Marco Aurélio falou, a nossa casa, a Casa de Agostinho, ela dá início, a partir de hoje, à semana comemorativa de aniversário da nossa casa. Uma jovem casa, fundada recentemente, vocês todos sabem disso. E antes de começar a falar sobre Agostinho, eu gostaria de registrar dois fatos. Pela história da casa, não posso tirar isso de ordem não, senão me perco. Pela história da casa, que nós temos no primeiro estatuto, registrado em 1904, a nossa casa completa esse ano 140 anos. É uma jovem casa espírita. E se nós considerarmos apenas como idade, como tempo de fundação, o primeiro estatuto, registrado em 1904, nós estamos completando 108 anos de idade. Esse é o primeiro fato que eu queria registrar. E o segundo é que sexta-feira eu fui presenteado com um livro que, não sei se você já deve ter visto, que fala sobre as casas espíritas centenárias do Brasil. Então, a nossa casa, para nossa satisfação, está lá registrada com o número 39 na ordem. E, para mim, eu fiquei muito feliz, porque eu recebi como um presente, por ser um ex-presidente da casa, dado pelo atual presidente da casa, que nos deu esse presente. Para os ex-presidentes ainda vivos, né? Porque daqui a pouco a gente também vai embora. Deu para nós, né? Deu para a Vera Verônica e deu para o seu Amauri, que foi presidente também da casa. E para nós é uma alegria muito grande, porque, em parte, nós colaboramos com aquele registro, pelas informações que foram dadas na época. E eu recebi do nosso irmão Murilo, né, esse livro, e eu fiquei muito feliz. Bem, vou ler aqui. Eu só trouxe esses 4 livros, que nós vamos ler todos eles, do início ao fim. Acho que até meia-noite, 2 horas, a gente acaba. Tá? Mas então vamos ver um negócio que tem escrito aqui muito interessante. Cadê? Eu marquei tanto que não aparece. Está aqui. Em Milão, na Itália, num dia qualquer de agosto do ano 386 da era cristã, um homem de 32 anos de idade chorava nos jardins de sua residência. Deprimido e angustiado, estava à procura de uma resposta definitiva que lhe desse sentido para a vida. Nesse momento, ouviu uma voz de criança a cantar como se fosse um refrão, uma música que as crianças na época cantavam. E ela dizia: toma e lê, toma e lê. Ele levantou-se bruscamente, contendo uma torrente de lágrimas, olhou em torno para descobrir de onde vinha o canto, mas não viu. Não viu mais do que um livro sobre uma pequena mesa. Abriu o livro e leu a página caída por acaso sob seus olhos, que dizia: não caminheis em glutonárias embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, mas em contendas e emulações, mas revestivos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne com demasiados desejos. Ele não quis ler mais. Uma espécie de luz inundou-lhe o coração, dissipando todas as trevas da incerteza, e ele correu à procura de sua mãe para lhe contar o sucedido. Muito bem. Quem é esse homem? É o nosso Agostinho. O nosso Agostinho da noite de hoje.
Quando nós voltamos para falar de biografia, existem coisas muito chatas na vida. Uma delas é falar sobre biografia, porque é cansativo. Nasceu dia tal, na cidade tal, do ano tal, estudou, não sei, aquela coisa arada, né? Que realmente cansa. No meio daquilo que nós estamos falando, do nosso estudo, a pessoa já está no quinto céu, dormindo, né? Dizem que são 7 os números de céus. Nessa ocasião, a pessoa já está no quinto. Mas Agostinho, ele, como toda criança, teve um dia que nasceu. E ele nasceu no dia 13 de novembro. Eu não gravo essas datas, eu gravo os fatos importantes. Do ano de 354 da era cristã, em Tagaste, na África, que é a Argélia hoje. E teve como pai um cidadão chamado Patrício, que ele era totalmente avesso à religião, detestava esse negócio de religião, não acreditava em nada. Entretanto, sua mãe, Mônica, era extremamente católica. Era uma católica fervorosa, praticante, e desde o dia de nascimento de Agostinho, Aurelius Agostinus, né, era o nome dele, Aurelius Agostinus. Ela fez tudo para criá-lo e educá-lo dentro da religião cristã, à época, a Igreja Católica. Mas ele nunca quis saber de história de religião. Não gostava desse negócio de religião. E ele vivia a vida como toda criança vivia, gostava de viver a sua infância, correndo pelos campos, aquela coisa toda. Um péssimo estudante, né? A biografia dele, em todas as fontes que nós consultamos, diz exatamente isso. Ele não gostava de estudar. Não gostava de estudar. Mas, mesmo assim, ele fez lá na cidade dele o curso que nós chamamos aqui de primário, né? O início da vida escolar dele. E o pai dele, embora fosse um comerciante, não, digamos assim, um homem que não era rico, não tinha tanto dinheiro, ele queria que o filho estudasse. Porque ele percebeu em Agostinho uma coisa muito interessante, que era um jovem muito inteligente, ele tinha, digamos assim, segundo a visão do pai, uma possibilidade de um futuro muito brilhante, e foi investir no filho. Só que ele não tinha dinheiro para isso. Como ele não tinha dinheiro para isso, ele pediu a ajuda de um amigo chamado Romaniano, que custeou os estudos dele durante muitos anos. E assim foi Agostinho vivendo a vida dele. Quando ele foi para Cartago, ele passou a ter uma vida mais liberal, né? Como hoje nós temos os jovens que saem de casa, né? Ontem mesmo levei minha neta para uma festinha, há 2 horas eu estou em casa, né? Então vê bem como é que são as coisas. Então ele tinha uma vida mais ou menos parecida com esse tipo de coisa, só que ele era muito chegado a uma boa vida, né? Mulheres, muito bonito, realmente. Agostinho era um homem muito bonito. Eu tenho uma foto, uma gravura dele quando jovem, devia estar na faixa de 20 e poucos anos. Era um camarada que, se hoje ele estivesse aqui, garantidamente, sem sombra de dúvidas, seria o galã da novela das 8 na TV Globo, sem dúvida. Um cara muito bonito. E olha que normalmente eu não acho homem bonito, não, mas ele era muito bonito. Então ele tinha uma vida assim muito atribulada, muito jogada, muito levada assim a aproveitar a vida, muito namorador, muitas mulheres e tal, tanto assim que aos 19 anos ele conheceu uma mulher, era uma pessoa humilde. A história, em nenhum ponto de consulta que nós tivemos, fala o nome dela. É muito simples nós entendermos o porquê disso. Porque toda a história de Agostinho foi escrita pela Igreja Católica. E como ela era considerada a concubina dele, então o nome dela era recusado. Além disso, ela pertencia a uma classe social inferior à de Agostinho.
Mas mesmo assim eles tiveram um filho. Ele aos 19 anos. Filho esse que o nome era Aldeodato. Nome bonito, né? Aldeodato. Quer dizer, que era um presente de Deus aquele filho, traduzindo, né, do italiano para o português. E com essa mulher ele viveu muitos anos. E os conceitos da época são muito interessantes. Quando nós lemos, esse livro aqui é o famoso Confissões, que vocês já devem ter ouvido falar. É um livro de leitura realmente muito pesada, é uma literatura, porque Agostinho, acima de tudo, ele era um excelente escritor, ele escreveu muitas obras, né, isso depois nós vamos falando, e é uma leitura pesada, tanto é que todo o tratamento da leitura é tratada na segunda pessoa do plural, né? Hoje, como é que nós falamos? A gente está querendo, a gente vai fazer, a gente foi, a gente veio, né? Ele trata tudo em vós. Vós, não é nem tu, que é a primeira pessoa do singular. Aliás, a segunda pessoa do singular. Ele trata na segunda pessoa do plural, vós. Aí, então, a linguagem torna-se mais rebuscada e de mais difícil entendimento, sem falar no linguajar da própria obra, que é uma obra pesada, é pesada mesmo, mas tudo bem. Então, Agostinho, ele, aos 16 anos, junto com seus colegas, com seus amigos, eles faziam aquelas farras de rua que, na época, se fazia nas pequenas cidades do interior. E, só para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia dos conceitos da época, pelo simples fato dele, uma ocasião, ter passado numa propriedade vizinha na cidade que ele morava, ter adentrado aquela propriedade e ali se apropriado de algumas peras, né? Algumas peras, isso se constituir e não comê-las, o pior de tudo é isso, ele apanhou aquelas peras e foi brincar com os amigos, jogou fora aquela coisa toda, nem comeu, nem vendeu, não fez nada, só estragou, roubou, né, as frutas, depois jogou fora. Então aquilo para ele, numa determinada época, ele passou a considerar aquilo um grande pecado. Então vejam bem como os tempos mudaram. E a vida dele com esta mulher e a origem de um filho constituiu também para ele, durante toda a sua vida, um grande pecado. Além de outras coisas mais que Agostinho fazia, né? Que levava aquela vida de atribulada, aquela coisa toda. E a mãe dele, coitada, sofrendo, rezando, indo para a missa, indo para a igreja, fazendo aquilo tudo, pedindo a Deus que aquele jovem um dia viesse se converter e viesse a se tornar cristão. Muito bem. Porque a vida dele é muito grande, nós não vamos falar nem um centésimo do que nós chegamos a consultar, porque senão não vai dar tempo, nós teríamos que fazer um seminário sobre Agostinho. Ele, então, nesse dia desse ano, de 386, ele estava no jardim de casa, quando teve esse problema, essa oportunidade de ter essa informação. Agora, por que se faz tanta questão de falar sobre esse fato? Porque, embora ele vivesse dessa maneira, tendo morado em cidades da África, tendo morado em Roma, tendo morado em Milão, tendo vivido em Cartago, ele viveu em várias cidades. Nessas cidades todas, ele exercia as funções que ele mais gostava. Ele fazia aquilo que hoje ninguém faz, conversar, discutir, né? E ele participou de um grupo de filósofos, de religiosos, como se quiser falar, chamado maniqueus, os maniqueístas. Então, o que os maniqueístas faziam? Eles faziam
uma coisa muito interessante, que hoje também ninguém faz, chamado retórica. Aquela discussão que as pessoas inteligentes têm entre si sobre um determinado assunto. Então, o maniqueísmo gerava exatamente esse tipo de coisa, que era fazer com que as pessoas discutissem um assunto, e aquilo era coisa que ia hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem, a vida inteira se discutindo aquilo. E o maniqueísmo trata de quê? De que o homem, na sua vida, só tem duas opções, o bem e o mal. Mais nada. E justamente essa filosofia maniqueísta influenciou em muito a Igreja Católica, que já vinha influenciando outros povos, né, assim como os hebreus, também influenciou a Igreja Católica, que teve as influências dos hebreus. Mas não vamos falar sobre isso agora. Muito bem. Então, daí, talvez daí, ninguém afirma que tenha sido, daí talvez tenha surgido a ideia ou a noção de céu e de inferno. Então, Agostinho, na sua juventude, ele se dedicou a esse tipo de coisa, a participar dessa doutrina, dessa religião, ou dessa seita, como nós quisermos. Então, aí, veja bem, o que acontece com isso tudo. Isso ia totalmente, frontalmente, contrário à igreja. Contrário à igreja. E a mãe dele não aceitava isso. Com o passar do tempo, ele passou a viver um conflito muito grande da vida que ele levava, da filosofia que ele queria, do que a mãe queria que ele fosse. A mãe queria que ele se transformasse, se convertesse em cristão, à Igreja Católica. E ele vinha relutando com tudo aquilo. Então, ele começou a viver uma série de dramas, de dramas íntimos, pessoais, que fizeram com que ele entrasse num período, exatamente nesse ano 386, num período de conflitos pessoais. Até mesmo uma espécie já de depressão. E aquilo ali, então, fazia com que ele não se sentisse bem. Foi então quando ele já conhecia um amigo esse chamado Alípio, com quem ele tinha uma convivência muito grande, discutiu muito sobre alguns assuntos. E ele, então, nesse dia, em casa, ele teve essa mensagem, esse insight, né, como se chama hoje. Ele ouviu uma voz de criança, que lhe dizia: toma e lê, toma e lê, toma e lê. Então ele achou aquilo insistente demais, aquela voz, e procurou aqui e ali. Ele estava inclusive lendo na ocasião, lendo um outro livro. Ele parou aquilo tudo e começou a procurar pelos jardins de onde vinha aquela voz, e não conseguiu localizar essa voz. Mas ele viu em cima de um determinado local um livro. Ele pegou o livro e abriu. Quando ele abriu o livro, então, caiu exatamente naquele trecho que nós lemos aqui, que é um trecho de Paulo de Tarso. Ao ler esse trecho, então, ele veio resolver os problemas existenciais dele, que vem falar exatamente de tudo aquilo que ele fazia, de tudo aquilo que ele praticava e de tudo aquilo que provocava nele aquela situação em que ele se encontrava. É muito fácil nós entendermos isso. Quando nós encontramos uma pessoa, quando nós conhecemos uma pessoa que tem alguma dificuldade de comportamento, né, dificuldade de entrosamento, essa pessoa ela procura saídas, né? Ela vai, sei lá, torna-se um aficionado da televisão, ou então um aficionado do cinema,
ou então começa a usar drogas, ou então começa a beber, ou então alguma coisa a pessoa busca como saída para aquele conflito interno que ele tem. E Agostinho buscava exatamente a vida melhor para ele, a vida de prazeres, de farras, de brincadeira, só que ele não suportava mais aquilo. Ele já tinha chegado à conclusão que não era aquela vida que ele queria. Então, ao ler, eu vou ler de novo a frase, e ninguém é obrigado a gravar isso, né? É um negócio meio pesado, mas diz assim, a frase que ele leu, que está em Paulo, que diz assim: não caminheis em glutonárias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito. Ele era chegado à vida bem à vontade mesmo, né? E em leviandades, não em contendas, aquelas que eles tinham dos maniqueístas, e emulações, mas revestivos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne com demasiados desejos. Ou seja, caiu a carapuça certinha na cabeça dele. Não tinha chapéu melhor para entrar na cabeça dele do que essa palavra de Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas. É igual a minha filha, em uma de suas epístolas. Muito bem. Então, a partir desse momento, ele viu que realmente ele tinha que seguir os conselhos da mãe. E no próprio livro diz, em todos os lugares, vocês virão que, a partir do momento que ele leu aquela frase, a primeira coisa que ele fez, ele passou o livro para esse amigo chamado Alípio, ele leu, sendo que Alípio leu o livro, leu a página, leu a mensagem, aliás, e continuou mais um pouco dentro do texto. E na parte seguinte do texto, a mensagem era para ele, Alípio. O que é que os dois fizeram? Imediatamente saíram correndo e ele, um homem de 32 anos de idade, já não é mais um garotinho, correu ao encontro da mãe e disse: eu encontrei o que eu precisava. Ele era muito ligado à mãe dele, a Mônica. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque era isso que a mãe dele vinha falando a vida toda dele, para que ele se convertesse ao cristianismo. Então ele achou como obrigação, a primeira coisa que ele tinha que fazer era chegar à mãe e dizer: olha, achei. A partir daí ele se transformou. E aqui vem um parêntese. Ele leu essa mensagem em uma das epístolas de Paulo. E quem foi Paulo? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também, não estou saindo de Agostinho não, estou só nos situando. Paulo de Tarso também, ele era um doutor na sinagoga. Ele perseguia os cristãos de forma implacável. Se dependesse da vontade de de Saulo, que não era Paulo, dependesse de Saulo, ele eliminaria todos os cristãos da época. E numa dessas idas dele, junto com uma caravana em perseguição aos cristãos, ele estava indo para Damasco, quando, de cima do cavalo dele, exatamente ao meio-dia, o sol do meio-dia, no deserto, imaginem bem o ar refrigerado que você deve encontrar num lugar desse, né? Meio-dia, pleno deserto, montado num cavalo, ele viu uma luz que brilhava mais do que o sol, Vamos nos situar no local, né? Em plena estrada deserta, ele viu uma luz que brilhava mais do que o sol, ficou cego, ficou assim meio com a vista totalmente, como é que se diz, complicada, né? Turvada. E ele viu quem? Ele viu Jesus. E aí, então, nós temos aqui o diálogo
que aconteceu. Em um átimo de tempo, ou seja, uma coisinha de nada de tempo, Paulo abraçou toda a evidência da realidade. Estevão e Abigail. Quem lê Paulo vai ver exatamente esses dois personagens. Abigail, que era a noiva de Saulo, e Estevão, que era o irmão dela e ele não sabia. Isso aí vocês vão ler, vocês vão adorar esse livro. Paulo e Estevão, o nome do livro. Aí ele diz, Abigail e Estevão estavam certos. Jesus vivia. Aquele era o Messias, o Cristo prometido. Sob forte emoção e abundantes lágrimas, notou que Jesus se aproximava e dizendo com paternal carinho, não recalcitre contra os aguilhões. Paulo compreendeu e entregou-se por inteiro, incondicionalmente, perguntando, Senhor, que quereis que eu faça? Esse era o homem que combatia os cristãos. Esse homem é o homem que perseguia Jesus, ou seja, os adeptos de Jesus. Naquele momento, ele passou exatamente por isso. Ele viu a figura de Jesus que apareceu para ele e caiu no chão, literalmente caiu do cavalo, como se diz, ajoelhou-se no chão, naquela terra quente, em pleno deserto, do meio-dia, sob uma luz mais forte do que o sol do meio-dia, que ofuscou toda a visão dele, e perguntou, Senhor, que quereis que eu faça? E Jesus respondeu, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Jesus perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Se nós entendermos essa pergunta, por que me persegues? Nós podemos atribuir duas ideias. Por que me persegues no sentido de perseguição, ou por que me persegues no sentido de por que me buscas? Então vejam bem, Saulo tinha algo parecido com Agostinho? Sim, tinha. Era um doutor da lei, jovem, doutor do Sinédrio, com poder na mão. Agostinho tinha uma vida toda de leviandade a ser vivida. Ele tinha tudo que ele queria, conhecido, famoso. Ele era respeitado no meio dele, na cidade dele, porque ele era um grande professor, um grande literato. Era um homem que tinha uma retórica maravilhosa. Onde ele chegava, que abria a boca e falava, todos paravam e ficavam maravilhados com a palavra de Agostinho. E ele vivia disso. Ele vivia exatamente daquilo que naquela época se vivia de falar. Hoje ninguém vive mais, a não ser que trabalhe na televisão. Mas muito bem, então Paulo e Saulo e Agostinho já têm alguma coisa em comum. Se converteram exatamente pela presença, pela mensagem que receberam. Saulo, que depois se tornou Paulo, ele teve a visão de Jesus. E Agostinho não teve a visão, mas recebeu a mensagem. Aí então ele se dedicou à igreja. O tempo é curto, nós temos que acelerar. Então, dentro da igreja, Agostinho exerceu um papel importantíssimo dentro da igreja. Ele é autor dos maiores obras que existem dentro da literatura católica. Ele tem livros que são cantados e decantados. Só para nós termos uma ideia, ele chegou a escrever, no período em que ele foi de padre, digamos assim, até bispo, ele escreveu cerca de 400 sermões. E os sermões da igreja naquela época não eram como de hoje. Eram sermões mesmo, que eram verdadeiras obras literárias. E Agostinho fazia tudo isso. Ele escreveu cerca de 400.
Juntamente com Agostinho, nesse período da conversão dele, também foi Alípio, que o acompanhou por toda a vida. E Alípio havia sido, de Agostinho, aluno de retórica, que depois também aderiu ao maniqueísmo. Mas ele já desde cedo tinha uma tendência de se afastar daquilo. Agostinho é que fazia questão de permanecer. A partir do momento que eles se converteram, os dois, então Agostinho sentiu a necessidade de se manter isolado do mundo por um período muito grande. E nesse período que ele se isolou, ele fez o quê? Ele levou a mãe e Alípio juntos. E ali formaram uma comunidade, conviveram dentro daqueles princípios que ele estava conhecendo. Fundou aquilo que hoje nós chamamos de seminário, mas na época eram tipo mosteiros, né? E ali então ele criou grupos. Foi a primeira ordem católica que existe. São os agostinianos. Muito bem. E assim Agostinho continuou a sua vida como homem, já um homem santo, porque ele já estava dentro da igreja. Aquele homem deixou de existir, agora já existia um outro homem, que era o homem santo. Ele chegou ao ponto de ser professor em vários lugares, chamado pelas autoridades daquela época, que equivale mais ou menos hoje a prefeito, governador, para assumir a retórica em algumas cidades, sendo que numa delas onde ele plantou suas raízes foi em Milão. Em Milão, então, na Itália, ele chegou a ser convidado pelo bispo na época lá da catedral, para ser bispo coadjuvante, ou seja, o bispo auxiliar. E ele foi e ficou lá com ele durante muitos anos. Num determinado momento, esse bispo teve que se afastar pela idade. E naquela época, coisas interessantes, não era a igreja que determinava quem ia ser o bispo, era a população. Era o próprio povo que escolhia. Então a escolha foi unânime, toda a população queria que Agostinho fosse o novo bispo. Então ele foi ser o bispo. É por isso que dizem Agostinho, bispo de Hipona, que era exatamente a região da Itália onde ele era o bispo. E lá ele ficou por muitos anos também. Nessa ocasião, Roma estava acabando. Estava acabando porque estava chegando na degradação total do sistema. E aconteceu algo muito interessante. Roma foi invadida pelos bárbaros. Quem chefiava os bárbaros? Era Alarico. E Alarico tinha um poder militar, um poderio militar, que tinha condições totais de derrotar Roma, que já estava naquele período de decadência. E Agostinho prometeu, literalmente, vou ler até aqui para vocês não pensarem que é brincadeira minha, que o negócio é sério, prometeu literalmente acabar com Roma e com os romanos. Eu vou ler só aqui um pouquinho da palavra dele, bem delicada, por sinal, que Agostinho chegou para ele e disse assim: Senhor, isso ele disse numa situação de total humildade, quase que ajoelhado perante Alarico, que estava lá no campo de batalha, se preparando para invadir Roma, e todos os romanos sabiam, toda Roma sabia que Roma ia ser invadida por Alarico, que era o chefe dos visigodos, e ia acabar com Roma e com toda a população de Roma. Então Alarico foi lá. Era a única pessoa que moralmente poderia ir a ele falar alguma coisa, justamente pela sua força moral perante toda a população. E ele foi. E chegou e disse: Senhor, e se dirigindo a Alarico, não é minha intenção, nem a de meu povo, replicar ou ir de encontro à supremacia militar de teu exército, que notoriamente é maior. Apesar,
como sabemos, desde a partida do nosso imperador para a África, quer dizer, o imperador de Roma tinha ido para a África nesse período. Roma se encontra desguarnecida e a teus pés. Ou seja, já se entregou, né? Já se entregou. Por isso, em nome do Cristo, que me inspirou a vir ter com o general, que era exatamente ele, em nome de Deus, ele disse, Deus. Alarico disse, Deus. Replicou ele raivosamente, como ousas falar em outro Deus que te governa? Eu sou Deus. Eu sou Deus. E o outro Deus mais poderoso jamais em tua vida estúpida, conhecerás. Compreendes? Esse era o cidadão com quem Agostinho foi dialogar. Que Deus? Deus coisa nenhuma. O Deus sou eu, que sou mais poderoso, que eu vou acabar com Roma, acabar com tudo. Muito bem. Numa determinada hora, ele chegou para Alarico e disse, a cidade e o povo de Roma, isso já depois de Alarico dá uma chance dele falar, né? Que eu não vou ler o diálogo todo, senão vocês não vão aguentar. A cidade e o povo de Roma pedem clemência ao grande general e recorrem à tua misericórdia para que nos poupe ao saque indiscriminado, ao negror das humilhações e às nossas mulheres e crianças. As investidas ardentes a nossos lares e templos, e nos indulgencie, ou seja, nos perdoe, de possíveis falhas com relação à tua pessoa. Aí Alarico respondeu, indulgência, clemência, perdão, como podes rogar perdão à cidade que não me quis como general e vem me dizer como devo agir nas batalhas? Esse rancor todo Alarico tinha, porque o Império Romano não aceitou como general de suas tropas. Alarico, guardem bem esse nome. Então ele teve a chance naquela época, naquele dia, de invadir Roma, acabar com Roma, matar todos os romanos, porque tinham recusado que ele um dia fosse general de suas tropas. Muito bem. Aí Agostinho jogou aquela semente, foi embora. Só que isso provocou em Alarico aquele negócio na cabeça. Ele não dormia, ele não andava, ele andava entre as barracas das tropas, e aquela palavra dele, de Agostinho, ficava batendo na cabeça dele. E como ele diz aqui, entretanto, suas palavras, ou seja, de Agostinho, haviam conseguido instalar no espírito do guerreiro, ou seja, de Alarico, uma réstia de misericórdia. Ele invadiu Roma, saqueou, matou, fez tudo o que ele tinha que fazer. As tropas foram orientadas no sentido de fazer tudo, menos destruir os templos, as igrejas, não matar os cristãos, as mulheres e as crianças. Tudo aquilo que Agostinho pediu. Então veja o poder moral que Agostinho tinha, a força moral dele. E aí aconteceu um negócio interessante. As marcas impressas no espírito de Alarico não foram suficientes para impedir o vandalismo. Claro, uma tropa de não sei quantos mil homens, você não tem como impedir que se façam coisas além daquilo que você determinou. De impedir o vandalismo do saque à cidade. Porém, frutificaram em forma de comedimento o respeito aos templos cristãos que não foram sequer tocados pelos visigodos. Aí aconteceu o quê? A população de Roma, quando percebeu aquilo,
começou a se refugiar dentro dos templos, até mesmo os próprios pagãos. Bem, não vamos continuar, mas daí decorre uma série de coisas, inclusive de oficialização posterior da Igreja Católica como religião oficial, tal, mas isso aí é uma outra história, não vamos atrás disso. Então, Alarico, que veio se tornar esse conquistador, ele conquistou Roma, mas largou logo. Ele não ficou lá, ele foi em busca de outras coisas. Porque ele já não se sentia bem pelo que ele ouviu de Agostinho. Você vê como uma coisa dessa trazido da maneira que foi trazido e por quem foi trazido, como influencia no espírito de uma pessoa. Mesmo que essa pessoa tenha má índole, né? Mesmo que ela tenha má índole, mesmo que essa pessoa seja um conquistador malvado, rancoroso, que era o caso dele, ele se desvencilhou de Roma num curto período e foi embora. Largou aquilo tudo e foi embora. Aí aqui nós temos uma coleção de informações muito interessantes. Quando ele saiu, então, de Roma e foi para outra região, ele enfrentou, ele e suas tropas, enfrentou uma mudança de temperatura, chuva, vento, gelo, morreu muita gente, inclusive Alarico. Ele morreu. Morreu, tal, e depois de alguns anos ele reencarnou. E reencarnou com o nome de Alarico II. Foi rei novamente. Quer dizer, ele foi dado uma nova oportunidade. Mas, mesmo assim, ele continuou fazendo algumas coisas não muito aprovadas. E tinha uma característica de ser menos violento do que na primeira encarnação. O Alarico II. Faleceu também. E já depois de muito tempo, já no século XVI até o século XVII, ele tornou a reencarnar. E reencarnou na França, com o nome de Cardeal Richelieu. Quem já leu a história da Revolução Francesa sabe exatamente quem foi Richelieu. É aquele cardeal que era como a gente chama assim, aquela sombra, né, do rei. Ele era primeiro-ministro, e ele tinha uma filosofia muito interessante, que ele dizia que para ele só existiam dois deuses, Deus e a França, o resto para ele não existia nada mais. Então, em cima disso, ele provocou e patrocinou, inclusive, morte, aquelas coisas todas que a Revolução Francesa trouxe, aquela guilhotina, aquilo tudo, aquele período horrível, mas que era necessário. Então, ele reencarnou como Cardeal Richelieu. Morreu. E somente 350 anos depois, vejam bem quando a gente faz muita bobagem, quanto tempo nós ficamos na erraticidade. 350 anos depois, ou seja, em 1902, ele reencarnou com uma figura que vocês conhecem, todos vocês conhecem, Jesus Gonçalves. Quem é Jesus Gonçalves? É um grande trabalhador da doutrina espírita, leproso, mas se chama agora de Hanseniano, um poeta. E hoje, depois de todo esse tempo, vejam bem, tudo começou na época de Agostinho. Eu estou falando para nós fazermos uma conexão desses personagens, né? Paulo, Agostinho, Alarico, para nós termos, assim, muito superficialmente, uma reunião desses personagens que fazem parte de uma história. Para nós entendermos, então, nós temos que conhecer essas coisas.
Então, Jesus Gonçalves, ele faleceu em 1947. Ele era uma figura horrorosa, horrível, feio. O rosto dele era todo carcomido pela lepra. Então, Deus é tão bom que deu a ele mais uma oportunidade de resgatar suas falhas. E nós sabemos muito bem quem foi Jesus Gonçalves. Uma figura maravilhosa, é só a gente ler para conhecer um pouco da vida dele. Mas chega um dia que Agostinho também desencarna. E ele desencarna exatamente num período em que Roma está totalmente cercada, né? Sitiada. Obrigado pela palavra, esqueci o sitiada. E aquilo ali durou 3 meses e no meio disso tudo ele morreu. Morreu quem? Seu corpo físico, mas não seu espírito. Então aquela conquista que Agostinho fez, ele não fez nessa encarnação simplesmente porque leu aquele texto de Paulo. Ele fez porque ele já tinha bagagem para isso. Tanto tinha que se converteu com tanta facilidade. E aí nós voltamos a uma outra figura do cristianismo que também teve uma conversão maravilhosa. Quem foi? Francisco de Assis, que é o meu ídolo. Francisco de Assis era filho de uma família muito rica, de um comerciante muito rico, chamado Pedro Bernardoni. E naquela época, para os católicos, para os cristãos, era muito importante você fazer parte das tropas dos papas. Porque os papas eram guerreiros. Os papas não eram como nós tivemos aí o João Paulo II, como nós temos esse atual Bento XVI, o Pio X, o Pio XII. Não, eles eram conquistadores. Eles tinham tropas, eram os grandes guerreiros, os grandes exércitos pertenciam aos papas. Então, aí acontece o quê? Para toda a família católica da Itália, era muito importante que tivesse alguém daquela família, um jovem daquela família, fazendo parte do exército papal. E nisso, a mãe de Francisco era muito católica, o pai dele não queria saber de nada, o negócio dele era ganhar dinheiro, né? Isso um dia a gente fala aqui sobre Francisco de Assis. Então ele, por influência da família e por influência da própria sociedade na época, aquele jovem, um tremendo bagunceiro, moleque, farrista, né? Farrista, líder de grupo de garotada, esses garotões que vão aí na frente fazendo bagunça, vai todo mundo atrás, assim era Francisco Bernardoni. Era exatamente essa figura. Mas um dia, por essa influência da igreja, por essa influência da mãe, ele foi fazer parte das cruzadas. Então ele saiu lá de Assis, uma cidadezinha linda, maravilhosa, e foi em direção a Spoleto. E no caminho, à noite, ele escutou em sonhos uma voz que lhe perguntava: Francisco, aonde vais? Para a Puglia, lutar pelo Papa. Aí a voz continua a ele: dize, ou seja, me diga, quem te pode recompensar melhor? O Senhor ou o servo? O Senhor, é claro. Então, por que segues o servo e não o Senhor? Aí ele perguntou: e o que tenho que fazer? Volta para a tua casa, que tudo vai ser esclarecido. Então, veja bem, quem era o Senhor?
é Deus. Quem era o servo? O Papa. Né? Quem te pode recompensar melhor, o senhor ou o servo? O senhor, é claro. Então, por que segues o servo e não o senhor? E o que tem que fazer? Volta para casa que tudo vai ser esclarecido. Não precisa dizer o que aconteceu com Francisco. Quem quiser, esse é um dos livros que eu já li dele, muito bom, Irmão de Assis. Não é espírita. Não é espírita. Acabei de ler um recentemente chamado Francisco Santo Relutante, de um escritor americano. Então, vejam bem, quando você lê esses livros desses personagens, desses autores, aliás, pesquisadores, inclusive, você cria a imagem da personalidade de quem está sendo tratado. Então, Francisco, ao voltar para casa, meu chefe, você vai me dar mais 5 minutos, me dá? Tudo bem. Ao voltar para casa, ele foi considerado pelos amigos, vizinhos, moradores de Assis como louco, como covarde, que é fugir das tropas do Papa, largar tudo, voltar para casa na noite seguinte, ao dia da partida, é covardia. Ou não é? É covardia. Não, não era covardia. Porque assim como Paulo, assim como Agostinho, Francisco também teve uma solicitação de conversão. Por quê? Porque ele tinha um papel a fazer, a cumprir no planeta Terra. Todos três tinham. Então, Francisco voltou para casa, foi cuidar das coisas do Espírito e tem aquela vida maravilhosa que todos conhecem. Quem não conhecer, nós vamos programar um dia para falar aqui sobre Francisco de Assis. Mas ele teve um chamado. A quem é melhor você cuidar dos assuntos, mais ou menos isso? O do empregado ou do patrão? Do senhor ou do servo? Do senhor, é claro. Então, larga tudo, volta para casa, que tudo te será explicado. E aí, então, realmente, ele recebeu explicações de tudo e foi fazer a vida dele, que é aquela coisa maravilhosa que nós conhecemos. Mas, voltando a Agostinho, Agostinho um dia morreu. E morreu exatamente na data de amanhã, 28 de agosto. É por isso que a nossa casa comemora a Semana de Agostinho, porque aqui é a casa de Agostinho. E vocês sabem por que é a casa de Agostinho? Por uma razão muito simples. Porque quando o centro foi fundado em 1872, na Cachoeira, lá no Engenho de Novo, ele foi fundado com o nome de Grupo Espírita Fé, Amor e Caridade, Santo Agostinho. Grupo Espírita, Fé, Amor e Caridade, Santo Agostinho. E um dos fundadores do Grupo Espírita, Fé, Amor e Caridade, Santo Agostinho, é Adolfo Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes, que nós tanto falamos. E o mentor espiritual de Bezerra de Menezes era quem? Agostinho. É por isso que a nossa casa chama-se Casa de Agostinho. Muito bem. Então, esse Agostinho que faleceu, que morreu no dia 28 de agosto, ele voltou à pátria espiritual. E como espírita que é, como espírito, aliás, que é, há quase 60 anos, né? Quase 60 anos, ele ajudou muito a Kardec na confecção da nossa doutrina espírita. Então, nós temos aqui a relação, nós não vamos ler, porque ninguém vai aguentar, de todas as intervenções do espírito Agostinho na obra de Kardec. Ele está presente no Livro dos Espíritos, está presente no Livro dos Médiuns e está presente no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós, aqui com o consentimento do chefe, nós vamos roubar aqui 3 minutos, Jesus, para fazer algumas menções, fazer menção de alguns pontos dele, algumas das falas de Agostinho, espírito
No Livro dos Espíritos, existe uma pergunta famosíssima que todo mundo conhece, 919, em que se pergunta ao espírito: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Pergunta 919. Anota para chegar em casa, lê. Aí ele responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Quando nós lemos Confissões de Santo Agostinho, nós vemos coisas realmente interessantíssimas, muito interessantes. Então ele começa, por exemplo, dizendo assim: sois grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. É grande o vosso poder e incomensurável a vossa sabedoria. O homem, fragmentozinho da criação, quer louvar-vos. O homem que publica a sua mortalidade, arrastando o testemunho de seu pecado, aí vai embora. É todo assim. A obra toda é assim. É de louvor a Deus, de agradecimento a Deus, de confissão a Deus por tudo aquilo que ele fez de errado, quando homem, e de agradecimento por ter conhecido a Deus. Então, é uma leitura que realmente nos deixa sem saber como é que alguém que um dia teve uma vida tão atribulada quanto o Aurelius, né? Agostinho, se tornou aquele homem que foi. É uma vida muito bonita, é um exemplo de vida. E como espírito, ele nos diz coisas também que são maravilhosas e que estão, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, estão no Livro dos Espíritos, estão no Livro dos Médiuns. Temos várias e várias e várias mensagens de Agostinho. Eu simplesmente peguei uma meia dúzia aqui só para ter alguma coisa. Por exemplo, ele diz: confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que vos destrua. Não basta crer. É preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse. Sem o que é estéril será a vossa fé. E por aí ele vai, hein? Simplesmente. 5 minutos, Mas hoje o passe vai ser melhor do que qualquer dia. Agostinho está aí para dar um passe em todo mundo. O progresso é lei da natureza. E por aí afora. E ele fala sobre o homem de bem. Ele nos traz tantas e tantas mensagens na obra de Kardec. Basta vocês lerem no Evangelho e ver lá no rodapé da mensagem, simplesmente, Agostinho. E uma das coisas mais bonitas está no Livro dos Espíritos, chamados Prolegômenos. Prolegômenos, é logo depois, aliás, um pouco antes da introdução. E vocês vão ver ali uma mensagem de vários espíritos, inclusive de Agostinho. Então, essa semana que a nossa casa comemora a Semana de Agostinho, eu acho que vale a pena nós darmos uma parada, repensarmos nas nossas vidas, como homens que somos, seres humanos, e saber o seguinte, que todos nós temos a oportunidade de nos modificarmos, todos nós. É questão apenas de um dia recebermos um cliquezinho. E foi isso que aconteceu com ele. Foi isso que aconteceu com Saulo, que é o Paulo de Tarso. E foi isso que aconteceu com Francisco de Assis e muitos outros. Mas hoje, como diz o outro, né, a figura é Agostinho. Muito obrigado e que Deus nos ajude. Boa noite.